Antes de começarmos o nosso estudo, só alguns recadinhos para vocês. Primeiro que na sexta-feira eu farei um estudo na Sala Espiritismo Net Jovem, às 9 horas da noite. O tema vai ser Fala-se tanto em amor, sabemos o que é e o que o vivenciamos. Então esse vai ser o tema da próxima sexta-feira. A gente vai, conforme for lembrando, né, a gente vai divulgando, avisando vocês para ninguém esquecer. E quem tiver interesse em participar, nós receberemos lá de braços abertos. Segundo, tivemos uma divulgação hoje bastante interessante, um filme que vai ser lançado em DVD pela Versace Video Spirit e a Fundação Espírita André Luiz, O Livro dos Espíritos segundo o Cinema. Deixa eu verificar aqui se está em ordem, só um instantinho, pessoal. Vamos ver o que aconteceu. Tudo normal aqui, pessoal. Então dê uma agitadinha, por favor. Então, o Livro dos Espíritos segundo o Cinema, e a sinopse diz assim para nós: a Versace Video Spirit e a Fundação Espírita André Luiz, por meio da Mundo Maior Filmes, apresentam o inédito O Livro dos Espíritos segundo o Cinema, um filme que reúne 8 episódios inspirados em questões do Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec que deu início à doutrina espírita. Os ensinamentos dos espíritos superiores, codificados pelo filósofo francês, são ilustrados em histórias que emocionam, educam e nos fazem refletir sobre o sentido da vida. Um programa obrigatório para quem gostou do Nosso Lar, Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, Chico Xavier e A Vida Continua, entre outros filmes espíritas. Então, lançamento em dezembro, apenas em DVD, para quem quiser melhorar a sua coleção com esses episódios que ilustram aquilo que o Livro dos Espíritos traz para nós, né, de pontos importantes para o nosso estudo e para a nossa reflexão. Bom, vamos lá. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas. Nós estamos no capítulo número 25 das Evocações. Nós estudamos inicialmente as considerações gerais. A gente vai fechar esse subitem agora com o item número 273 e seguimos depois para outro item que é os espíritos que podem ser evocados. Bom, no item 273 nós temos aqui, lembrando que o que Kardec fala sobre das evocações, o que nós estudamos na semana passada, falava sobre os espíritos que podem participar de uma reunião. Então ele abordou desde aqueles que são evocados e desde aqueles que se manifestam de uma forma espontânea. E ele trouxe alguns cuidados e alguns pontos que devem ser observados pelos trabalhadores, pelos médiums, pelas pessoas que organizam e participam dessas reuniões, dizendo que apenas um ou apenas outro seria um erro da parte do grupo, que pode ser tanto feito a evocação, como pode aguardar de uma forma espontânea, observando certos cuidados. Aqui agora no item 273, ele continua dizendo o seguinte para nós. Agora uma observação bastante interessante e importante para os próprios médiums, né? Ele diz assim: os médiums são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse privado do que para as evocações de interesse geral. E isso se explica pelo desejo muito natural de se conversar com os entes queridos. Aqui, só esse início já lembra que os médiums, de um modo geral, principalmente aqueles que atuam de uma forma independente das instituições espíritas, aqueles médiuns que estudam, aqueles médiuns que são conhecedores, não necessariamente da doutrina espírita, mas conhecedores das técnicas de comunicação com o mundo espiritual através da mediunidade. Lembrando mais uma vez que Kardec, quando lançou o Livro dos Médiuns,
Ele falava para os médiuns de modo geral e não especificamente aos médiuns que faziam parte de instituições espíritas. Isso porque naquele período as instituições eram bastante raras, né? Então elas estavam começando a se desenvolver, começando a surgir. Então, se nós pensamos assim, nossa, mas Kardec conversava com 10 centros espíritas. 10 centros espíritas na França não significa nada, né? Lembrando que, por exemplo, aqui no Brasil hoje, na atualidade, segundo as estatísticas da Federação Espírita Brasileira, nós contamos com mais de 8.000 centros espíritas aqui no Brasil. Então Kardec conversar com 10 centros espíritas não significava muita coisa. Lembrando que os médiuns estão espalhados aí pelo mundo afora. Então, se nós pensarmos que dessas 8.000 instituições espíritas nós temos pelo menos 5 médiuns ostensivos, e aí nós podemos fazer uma contagem interessante aí de aproximadamente 40.000 médiuns. Pelo menos participando, fora aqueles que são médiuns, mas que não atuam dentro do campo da mediunidade. Então, muitos desses médiuns que atuavam de uma forma independente, e também desses que atuam de uma forma independente, são muitas vezes procurados por pessoas que, por terem ouvido falar, algumas vezes assistindo a um programa na televisão, assistindo a um documentário, de repente vê ali um médium, um Chico Xavier, um Celso de Almeida Afonso, um Carlos Bacelli e tantos outros médiuns que normalmente se destacam, por Divaldo Franco e outros, né, que se destacam por se apresentarem nos meios de comunicação, demonstrando como ocorre a comunicação com os espíritos. Então a gente pode imaginar alguém que sofre bastante pela perda de um ente querido. Aliás, ontem, domingo, né, a gente teve o prazer no Canal Brasil, nós tivemos a exibição do documentário As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Passou ali por volta das 13 horas, né, 1h da tarde. Então, quando eu cheguei a pegar, logo no comecinho, corri para divulgar para todo mundo, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, mas ali mostra, né, o sofrimento de muitas famílias por terem passado por essa experiência do desencarne de um ente muito próximo, principalmente filhos, que eles se concentraram em cima desses desencarnados. Então a gente pode imaginar uma família que sofre muito, sofre desesperadamente, né? Ontem nesse documentário nós vimos, por exemplo, o depoimento de mães que diziam assim que acordavam pela manhã esperando simplesmente o dia acabar, até que chegasse o dia em que essa existência de tortura ela simplesmente deixasse de acontecer. Até que começaram então com as comunicações com o mundo espiritual e elas renovaram, né, o seu ânimo, elas reviveram a partir desse contato que tiveram com seus filhos. Então a dor, né, sem dúvida nenhuma, é uma dor imensurável, uma dor que atinge de uma forma extremamente profunda. E aí então alguém que passa por essa experiência e conhece o médium e se baseia naquilo que ela vê na televisão, ela pode chegar para esse médium e dizer, olha, eu vi na televisão que o tal médium obteve uma comunicação e como você também é médium, será que você pode me ajudar? Se é um médium que faz parte de uma instituição espírita e ele tendo toda a instrução para fazer essas indicações, ele naturalmente vai recomendar que essa pessoa passe a frequentar um centro espírita e possivelmente, né, obtendo uma comunicação se essa for a proposta da casa, né, se tiver essa possibilidade. Do contrário, ele é um médium que tem o hábito de se comunicar com seus espíritos amigos. Não de uma forma didática, não de uma forma a desenvolver qualquer tipo de doutrina, mas ela simplesmente tem a possibilidade de se comunicar e ela então se comunica. E aí alguém que conhece vai solicitar essa ajuda. Então, aqui que Kardec traz essa orientação para esses tipos de médiums. Ele diz o seguinte: cremos dever fazer sobre esse assunto diversas recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, o de não acederem a esse desejo, senão com reserva, no tocante a pessoas de cuja sinceridade não estejam suficientemente seguros e de se manterem vigilantes contra as armadilhas que pessoas malfazejas lhes podem preparar. Então, a biografia do Chico Xavier mostra bem isso, né? Médiuns, pessoas curiosas, né? No caso dos jornalistas que fizeram aquele teste com ele lá
na década de 30, década de 40, quando foi lançada a revista Cruzeiro. Lembrando que essa revista Cruzeiro é como se fosse hoje a revista Veja, Isto É, Época, essas revistas de grande circulação. Naquela época havia apenas a revista Cruzeiro, que atingia todas as esferas da sociedade. E Chico Xavier acabou sendo entrevistado 2 vezes, né, sendo ali matéria de capa, e de uma forma bastante negativa, diga-se de passagem, porque a perseguição que ele sofria, né, eles encomendavam, vamos dizer assim, uma entrevista, solicitavam uma evocação e depois procuravam encontrar todas as falhas para poder desmascarar o médium. Então, nesse caso, a gente via claramente que em rede nacional, um médium sendo perseguido, inclusive numa das reportagens, o título era As Farsas das Materializações. Então, mostrando, né, a tentativa de desmerecer as manifestações mediúnicas, principalmente o médium, né, que era ali o objeto da reportagem. Por isso, então, esse cuidado para que a pessoa que solicita, que faça a solicitação dessa comunicação, seja alguém que demonstre realmente o sincero interesse em obter essa comunicação, alguém que seja conhecido do médium, que ele não se exponha a qualquer tipo de constrangimento nesse sentido, para que não caia numa armadilha armada por esses que são interessados, né? E, primeiro, que não conhecem a doutrina espírita, e segundo, que são interessados em mostrar uma outra verdade segundo o seu ponto de vista. E continua, segundo, de não se prestarem, sob nenhum pretexto, a essas evocações, se perceberem de curiosidade e de interesse e não uma intenção séria da parte do evocador, de se recusarem a servir de qualquer questão ociosa ou que não esteja no âmbito das que racionalmente se podem propor aos espíritos. As perguntas devem ser feitas com clareza, nitidez e sem segundas intenções para se obterem respostas positivas. Nos dias de hoje, nós podemos imaginar, principalmente jovens que manifestam a sensibilidade mediúnica de uma forma ostensiva, que essas brincadeiras de copo, essas brincadeiras de adivinhações, de consultas espirituais voltadas para interesses pessoais, interesses afetivos, financeiros e tudo mais, muitos desses médiuns são chamados, convidados. Né? Nós já recebi convite, por exemplo, vocês já devem ter, se não passado diretamente por isso, ter pelo menos ouvido alguma história semelhante de alguém que diz assim, olha, eu vou ter uma reunião em casa, que tem um amigo que é médium, a gente vai fazer uma reunião, você não quer participar com a gente? E aí então lança esse convite com a maior naturalidade, como se fosse uma reunião de produto de beleza, de vasilhas de cozinha, ou qualquer coisa do gênero, né? Faz então aquelas reuniões mediúnicas, convida as pessoas para participar, esperando que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, primeiro, né, que esse tipo de reunião, convidando pessoas simplesmente para participar de um espetáculo, é extremamente perigoso, porque a própria motivação já deixa aberta a qualquer tipo de influência àquela reunião. Segundo, o próprio médium que se submete a esse tipo de situação. Você convida alguém para participar, para ir até a sua casa, essa pessoa vai até a sua casa, algumas vezes faz assim a reunião, faz algum tipo de trabalho, né, um trabalho de limpeza da casa, um trabalho de orientação para a família, né, que a gente já viu muitas vezes, alguém que pega e diz assim, olha, eu viro cartas de tarô, você não quer que eu faça isso para você? Eu vou na sua casa e cobro tanto. Então isso é muito mais presente do que a gente imagina. No nosso círculo, por exemplo, no nosso círculo espírita, nós encontramos pessoas que normalmente frequentam os centros espíritas, normalmente estudam a doutrina espírita, mas fora do meio espírita nós temos médiuns, principalmente aqueles que são ligados a grupos mediúnicos não sustentados por um estudo contínuo, por um estudo bem orientado. Eles usam a mediunidade como se fosse uma faculdade simples que não trouxesse nenhum tipo de consequência. Então, dois pontos. Primeiro, que nós vimos aqui que Kardec colocar, para que observem exatamente quem são as pessoas que estão solicitando essa ajuda e quais são as suas intenções. E segundo, de não se tornarem objetos de um instrumento de uso
da curiosidade das pessoas. Então são duas recomendações fundamentais para que um médium, para que um médium bem preparado siga para não se submeter a essas situações. E continua aqui para nós. É necessário repelir todas as que tiverem um caráter insidioso, um caráter traiçoeiro, um caráter falso, pois os espíritos não gostam das que têm por fim submetê-los à prova. Insistir em perguntas dessa natureza é o mesmo que querer ser enganado. O evocador deve dirigir-se franca e abertamente ao alvo, sem subterfúgios e rodeios inúteis. Se ele teme explicar-se, é melhor que se abstenha. Então aqui é até uma recomendação de como conversar com os espíritos. Aliás, esse como conversar com os espíritos mereceria um estudo à parte, porque até hoje temos visto algumas comunicações, algumas formas de comunicação com os espíritos dentro de reuniões realizadas em centros espíritas, e nós percebemos que a reunião ela tem um peso de mistério, um peso quase que fúnebre naquela reunião, tirando toda a espontaneidade que os espíritos podem demonstrar e a própria espontaneidade que os participantes normalmente demonstram no seu dia a dia. Então existe aquele ritual, praticamente, de que fazem aquela prece naquele tom de voz sério, aquele tom de voz muitas vezes até pesado, aquela penumbra onde as pessoas estão presentes, todas elas postadas naquela mesma posição, ninguém pode se mexer na cadeira, tudo que tem que ser falado tem que ser cochichado, tem que ser daquele modo quase que silencioso, as perguntas são praticamente prontas, chegou tarde, hein, Babudinho? Beijão. Bom dia, pessoal que chegou. E aí então as perguntas são feitas, somente aquela pessoa pode fazer a pergunta, somente o outro deve se comportar dessa forma. A reunião mediúnica ela é rígida no seu horário, ela é rígida nos seus protocolos. Os espíritos que se manifestam devem obrigatoriamente seguir aquilo, as determinações rígidas e ortodoxas das reuniões mediúnicas. Então, na verdade, em vez de transformarmos uma reunião mediúnica numa reunião social, de sociabilização entre os encarnados e os desencarnados, obviamente uma reunião social pautada na seriedade, na responsabilidade, nas consequências dessa reunião, mas sem utilizar aquele manto negro que normalmente cobrem as reuniões. Então, da mesma forma que nós temos aqueles que abusam da liberdade da reunião, nós temos hoje, fazendo perguntas de brincadeira, perguntas fúteis, perguntas tendenciosas, nós temos aqueles que seguem esse protocolo. Então nós tiramos essa liberdade e espontaneidade das comunicações que nós estabelecemos uns com os outros de uma forma muito natural. Então quando nós vimos naquele passado, que as pessoas se sentavam em volta da mesa, acendiam aquelas velas, todas elas vestidas de preto, naquele silêncio e tudo mais, hoje continua acontecendo. Fazendo de uma reunião mediúnica uma reunião ritualística, e não simplesmente a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Armando colocou, fora as peças, palestras que demonstram mais que a palestra principal, e aquele choro, Pois é, muitas coisas também acontecem nesse sentido. Então nós temos as reuniões hoje, mediúnicas, elas se transformaram num culto. E em cultos, muitas vezes, sombrios, aqueles cultos que você entra com medo e sai com medo. Você não tem aquela liberdade de você se manifestar, ou a liberdade de você participar de uma forma natural, Pois é, aquelas preces palestras, sim. Então, que não acabam nunca, esse é o problema. Então, a gente vê assim que essa forma de comunicação é fundamental. Então, o que perguntar aos espíritos, como considerar, porque a gente lembra, principalmente, que quando um espírito desencarna e ele chega no plano espiritual, ele começa a ter uma visão diferente da vida. As perguntas que dizem respeito à vida material, para eles perdem o sentido. Muitas vezes até são perguntas que os encarnados fazem, você se lembra do que aconteceu e coisa e tal, são lembranças que o espírito quer, na verdade, esquecer. São aquelas perguntas que ficou no passado e que ele deseja se libertar delas para evitar que volte a sofrer da forma como sofreu quando estava encarnado.
Então, algumas vezes os encarnados insistem em perguntas que constrangem os espíritos. E aí, então, nesse caso, eles simplesmente se afastam das reuniões e deixam de participar, porque os encarnados não souberam lidar com essa possibilidade. E continua. É também conveniente, só com muita prudência, fazer evocações na ausência das pessoas que as pedem. E no mais das vezes é mesmo preferível não fazê-las, porque somente essas pessoas estão aptas a controlar as respostas, a julgar a identidade do espírito, a provocar os esclarecimentos que as respostas suscitarem e a fazer as perguntas ocasionais a que as circunstâncias podem levar. Além disso, sua presença é um motivo de atração para o espírito, geralmente pouco disposto a se comunicar com estranhos pelos quais não tem nenhuma simpatia. Em suma, o médium deve evitar tudo que possa transformá-lo em instrumento de consultas, o que, para muita gente, equivale ao ledor da sorte. Aqui me veio um flash agora, lembrando que algumas vezes os espíritos tentam se comunicar com uma pessoa que é próxima, e aí então ele tenta, insiste, não dá certo, ele vai até o médium, que é alguém conhecido dessa pessoa, se comunica através desse médium, e depois o médium vai com aquela cara e a coragem, né, bater na porta da casa da pessoa dizendo assim, olha, eu sei que para você pode parecer estranho, mas eu trouxe uma comunicação de tal pessoa que você conhece. Se é alguém espírita, ele vai pelo menos abrir a porta para poder ouvir o que o outro tem a dizer. Do contrário, ele não só vai fechar a porta, como vai excomungar aquela pessoa. Então, algumas vezes nós temos médiums que fazem evocações de pessoas que desencarnaram e são familiares, pessoas próximas de encarnados que ele conhece. Então, de repente, ele faz isso para fazer uma surpresa ou a título de curiosidade e tudo mais. Ou, algumas vezes, o espírito se manifesta de uma forma espontânea. Seja como for, o que Kardec recomenda é que essas reuniões, salvo no caso das comunicações espontâneas, porque o médium permite que isso aconteça, e aí então o espírito traz ali a sua solicitação. E ele pede, inclusive, o próprio espírito pede que essa mensagem seja entregue ao seu destinatário. Mas que todas as reuniões sejam feitas, se por acaso o médium for se colocar como intermediário entre os desencarnados e entre pessoas encarnadas, que ele faça isso sempre com a presença da pessoa, até para mostrar que ela tem interesse em fazer isso. Se ela não demonstra interesse direto, então, na verdade, não vale a pena o médium se sacrificar. Agora, é interessante que nós temos situações que tem pessoas que pedem a médiums que façam essas comunicações, que contatem os espíritos, mas pessoas que morrem de medo de reuniões mediúnicas. Eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos uma pessoa que é assim, ela tem curiosidade de saber o que acontece no mundo espiritual, mas ela tem pavor do que pode acontecer numa reunião mediúnica. Principalmente porque o cenário que ela tem na mente dela é aquele cenário que aparece nos filmes, que aparece naquelas reportagens que são meio bizarras e tudo mais. Então, da mesma forma que você convida alguém para participar de uma simples palestra no centro espírita, ele já vai imaginar que ele vai chegar, vai ter os batuques lá, né, vai ter os instrumentos musicais de percussão lá fazendo todo aquele barulho, as pessoas dançando, fumaça para cá, véu para lá, e de repente aparece um fantasma no meio. Então as pessoas já têm essa imagem pré-concebida, já vai com medo não, ela vai apavorada, se é que vai, né, Sil? Então muitas dessas pessoas, elas se recusam a participar exatamente porque elas não têm essa compreensão. Então, muitas vezes pedem uma comunicação com o ente querido, mas se recusam a participar de uma reunião mediúnica por medo. Então, nesse caso, o médium de boa vontade, compreendendo a dificuldade que aquela pessoa tem, ele pode até se submeter a isso, por uma questão de gentileza e percebendo que a intenção daquela pessoa que solicitou é realmente uma intenção sincera. Agora, no caso de fazer apenas por curiosidade, é melhor o médium se abster, né? O Armando colocou, né, já veio isto, um espírito se manifestou na casa que eu frequentava. Metade de quem estava lá sai e nunca mais voltam, né? Eram iniciantes da doutrina espírita. São aventuras que as pessoas acabam sofrendo, né? Quero falar com meu parente desencarnado, mas espero que não seja à noite, pois tenho medo. Quem fala muito sobre isso é o Richard Simonetti, né? Ele lembra de uma história que eu já contei para vocês, em que uma
uma mulher perdeu a irmã, ela acabou desencarnando, e ela ficava o tempo todo, né, que saudade de você, porque você faz muita falta, e ficava todos os dias lamentando e choramingando o desencarne. E essa mulher, ela tinha uma sensibilidade mediúnica. E certo dia, a irmã dela apareceu na casa dela dizendo assim: eu vim aqui porque você estava me chamando. A mulher ficou tão apavorada que saiu correndo e pediu para que nunca mais fosse lá, né? Então, quer dizer, ela fica o tempo todo chamando, quando o espírito aparece, ela corre. Então, temos essas situações também. O Brás colocou: ontem mesmo passei por isso, aconselhando uma prima que está com um problema de saúde sério, né, quase desenganada, né, querendo ir a um centro espírita, mas com medo. Tem um documentário não, uma pequena reportagem, seria um documentário, que vocês podem encontrar lá no site www.espiridige.net/vídeos, que a revista Informação, na década de 80, fez uma série de vídeos falando sobre os vários aspectos da doutrina espírita, né? Falando sobre a mediunidade, falando sobre os fenômenos físicos, sobre o porquê do espiritismo, a filosofia espírita, falando sobre reencarnação, sobre vários temas. E um desses vídeos fala exatamente sobre atividades na casa espírita. E aí então mostra, né, o trabalho social que é feito, o trabalho de estudo, o trabalho de passe, as reuniões mediúnicas, sem aquele misticismo que hoje a gente acaba encontrando, infelizmente, na grande maioria, né, das pessoas, né, na mente da grande maioria das pessoas. O que mais aqui que a gente estava? Bom, aqui nós paramos então nessa parte das considerações gerais que Kardec faz a respeito das comunicações. Então, falando tanto dos espíritos que se manifestam de uma forma espontânea, falando dos espíritos que se manifestam pelas evocações e falando do cuidado que os médiums devem ter no trabalho mediúnico. Né, bom dia, João? Do trabalho mediúnico. Então, vimos ali 3 aspectos interessantes. Agora a gente vai entrar num outro subitem, a partir do número 274, os espíritos que podem ser evocados. Então vamos ver aqui quem são esses espíritos. E é importantíssimo esse trecho, esse capítulo 25 que fala das evocações, ele é assim uma referência muito importante na forma de nós conduzirmos um trabalho de comunicação mediúnica. Né? Um trabalho de mediunidade de um modo geral. Porque fala exatamente dos espíritos, dos médiums, das pessoas que têm curiosidade, das pessoas que têm vontade de conhecer. Então não há proibição, mas Kardec recomenda sempre a prudência no trabalho que o médium vai desenvolver, exatamente porque o mundo espiritual está sempre nos rodeando, sempre cheio de intenções, das mais nobres até as mais perversas, e o médium, sendo um instrumento, ele é o primeiro a ser afetado por esse contato. Então, por isso, todo o cuidado. 274. Podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala a que pertençam, os bons e os maus, os que deixaram recentemente a vida e os que vieram nas épocas mais distantes, os homens ilustres e os mais obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos e os que nos foram indiferentes. Mas isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso apelo. Independentemente da sua própria vontade ou de não terem a permissão de um poder superior, eles podem estar impedidos por motivos que nem sempre podemos conhecer. O que desejamos dizer é que não há nenhum impedimento de ordem geral às comunicações, salvo o de que trataremos a seguir. Os obstáculos às manifestações são quase sempre de ordem individual e frequentemente decorrem das circunstâncias. Então, aqui, Kardec coloca logo no início, de uma forma interessante. Então, primeiro, seja qual for o grau da escala a que pertençam, os bons e os maus. A primeira pergunta: por que nós entrevistaríamos, por que nós solicitaríamos a presença de um espírito mau? Porque é óbvio para nós que somente os espíritos bons podem trazer para nós alguma contribuição. Os maus, na verdade, eles simplesmente vão trazer para nós muito mais preocupações do que qualquer tipo de contribuição. Então, na verdade, dependendo do objetivo a que se destina a reunião, nós lembramos que Kardec, por exemplo, na época em que ele estava elaborando a doutrina espírita, havia necessidade de conhecer o plano espiritual sobre os mais variados pontos de vista. Então, se nós pegamos apenas o ponto de vista do plano espiritual,
nós encontraremos, como vemos, inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, nas tantas perguntas que chegam para nós, respostas de espíritos que alcançaram uma condição, alcançaram um status de espíritos instrutores. Portanto, tudo aquilo que eles vão passar para nós diz respeito ao seu ponto de vista. Então eles vão dizer que todos nós estamos destinados à felicidade, que todos os espíritos, mais dia ou menos dia, vão se arrepender e vão conseguir avançar nesse caminho evolutivo, que todos nós vamos nos aproximar dos nossos semelhantes pela lei de afinidade, etc. e tal. Entrevistando um espírito inferior, um espírito sofredor, ele vai demonstrar todas as suas lamentações, todos os seus medos, todas as suas impressões do plano espiritual. Então, na verdade, o que Kardec fez foi montar um grande quebra-cabeça, onde nós temos as peças que ficam no lado superior, né, do nosso plano, e também do lado inferior do nosso plano. Então, montando esse quebra-cabeça, juntando as particularidades de cada espírito, o ponto de vista de cada um, para poder montar, né, uma visão geral daquilo que acontece no plano espiritual. O mundo dos espíritos, da perspectiva dos espíritos comuns, dos espíritos inferiores, sofredores, obsessores, e até dos espíritos mais elevados, dos espíritos felizes, dos espíritos instrutores e tudo mais. Quando nós falamos em espíritos superiores, é interessante lembrarmos que no livro Céu e Inferno, na segunda parte, que trata dos exemplos, nós temos ali o primeiro subitem que fala dos espíritos felizes. E ali nós temos espíritos que manifestam valores extremamente nobres, mas que não necessariamente possuem conhecimento sobre o plano espiritual, de uma forma mais detalhada, como os espíritos instrutores. Então nós tínhamos ali, por exemplo, o caso de uma mãe que desencarnou, e desencarnou como um espírito feliz porque teve uma vida muito sóbria, uma vida muito equilibrada, uma vida muito serena, e consequentemente isso se reverteu a seu favor no ato do desencarne. Nós temos, por exemplo, o caso de espíritos que são mais esclarecidos, como era o caso, por exemplo, da Condessa Paula, que você se lembra que nós já chegamos a estudar. A Condessa Paula foi uma condessa que viveu no século XIX e viveu com muito equilíbrio diante da posição social que ela possuía. Tinha, por exemplo... Tá, beleza, obrigado, irmão. Então, tinha também uma conduta muito nobre perante a sociedade, era muito respeitada por aquilo que ela fez, era muito respeitada, né, por aquilo que ela realizava em termos de caridade, em termos de trabalho em benefício, né, das pessoas mais carentes. E aí, quando ela desencarnou, né, foi recebida no plano espiritual como um espírito que foi muito bem sucedido no seu empreendimento terreno, né, na sua vida terrena. Então nós tivemos ali espíritos que têm essa condição de espíritos mais elevados, mas que não significa necessariamente que tenham conhecimento sobre o plano espiritual, da forma, pelo menos, como a doutrina espírita detalha para todos nós. Então, tivemos ali os espíritos bons, os espíritos maus, os espíritos que deixaram recentemente a vida, os espíritos que vieram das épocas mais distantes. Nesse caso, nós temos muitas pessoas, né, falando mais uma vez desse documentário, As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Nós tivemos ali o caso de uma mãe que sofria absurdamente, o que é muito natural, o desencarne do seu filho. E a primeira comunicação que ela recebeu veio depois de 4 anos de buscas por comunicações. E aí então procurava, não conseguia, frequentava, viajava, visitava, e essa comunicação não chegava. Então quando Kardec coloca que os espíritos que deixaram recentemente a vida podem se comunicar, isso não significa necessariamente que eles estejam em condições de. Então eles podem, é possível que isso aconteça, como já aconteceu. Nós tivemos, por exemplo, né, recentemente, uma comunicação espontânea do nosso amigo Reinaldo, que desencarnou no mês de julho. 3 meses depois ele se comunicou através da psicofonia no centro espírita, onde ele trabalhava, né, no centro espírita onde ele frequentava, deixando ali uma mensagem breve, né, falando sobre a sua condição, mas
3 meses depois já trouxe a primeira comunicação. Nós tivemos casos de experiências que Kardec trouxe para nós, de espíritos que desencarnaram, e nós tivemos, por exemplo, o senhor Sanson, ou Sansão em português, que era um dos trabalhadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele se comunicou durante o seu velório, 8 horas após o seu desencarne. Enquanto que nós temos outros espíritos que não se comunicam, seja porque a família não demonstra interesse em receber a comunicação, a família sofre, a família sente saudade, mas pelo fato de não ter interesse em se aproximar da doutrina espírita, eles acabam não tendo comunicação nenhuma. Então, aqueles que desejam pode demorar um pouco mais, aqueles que têm possibilidade se comunicam um pouco antes. Eu já contei para vocês o caso, por exemplo, né? Bom dia, pessoal que chegou. O caso daquele garotinho, né, que ele tinha ali por volta dos seus 12, 13 anos de idade, foi atropelado, andava de bicicleta em frente à casa, né, o pai lavava a calçada com o esguicho, né, com a mangueira e tudo mais, e veio um carro e atropelou o garoto e acabou desencarnando ali na frente do pai. A família sofreu absurdamente, começaram a frequentar um centro aqui em São Paulo, chamado Centro Espírita Perseverança, um centro espírita muito grande, aqui bem reconhecido por essas comunicações. Tem mais ou menos ali uma dimensão de uma Casas André Luiz, para vocês terem uma ideia, algo muito grande realmente. E aí então começaram a frequentar toda semana, até que um espírito se comunicou, através da psicografia, dizendo que vinha em nome daquele espírito, né, o garotinho chamava Alexandre, que vinha em nome do Alexandre, dizendo que ele estava bem, que ele estava em processo de recuperação, mas que ele não tinha condições de se comunicar naquele momento, mas que em breve ele poderia. E isso foi para a família um consolo muito grande, porque o fato da família estar presente numa instituição, demonstrando todo esse sofrimento, toda essa sua angústia, e a própria presença, nós lembramos sempre que existem as evocações formais, aquela em que o espírito é chamado nominalmente durante uma reunião mediúnica, e existem aquelas evocações indiretas, que só o fato de um familiar, de um ente querido se fazer presente numa instituição, porque a gente lembra sempre que ninguém toma essa decisão de última hora. Eu não penso assim, olho para o relógio e falo assim, estou com vontade de ir ao centro para receber uma comunicação, e de repente vai se destrambelha lá para o centro espírita, esperando o que vai acontecer. Normalmente existe um planejamento. Um familiar comenta com alguém, olha, eu estou com vontade de ir no centro espírita para ver se eu consigo alguma coisa, e de repente ele começa a pensar muito no familiar. Isso é uma evocação indireta. E aí então quando o familiar vai ao centro espírita e uma comunicação chega, não é por acaso. Não foi uma questão de sorte, de dizer assim, nossa, eu tive uma sorte porque eu fui no centro espírita e a comunicação chegou. Na verdade, como o próprio Kardec falou aqui nesse mesmo capítulo anterior, ele fala que essas evocações, que acontece de uma forma indireta, ela acontece pela transmissão do pensamento. Vamos voltar um pouquinho para pegar esse trecho, só para a gente poder ver aqui o que Kardec fala. Ele traz para nós aqui no item... Está aqui, 271. Nesse mesmo capítulo que nós estamos estudando, ele diz assim que muitas vezes a gente se surpreende com a presteza com que um espírito evocado se apresenta, mesmo na primeira vez. Dir-se-ia que estava prevenido. É realmente o que acontece quando a gente se preocupa de antemão com sua evocação. Esse se preocupar é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam a vinda de tal maneira que, se não houver obstáculos, o espírito estará presente ao ser evocado. Nesse caso, a gente vê que o espírito, embora não tenha sido evocado diretamente, formalmente, as intenções dos familiares, né? A motivação, o pensamento contínuo, a própria presença da pessoa no centro espírita já é uma espécie de evocação. Então a gente vê que a gente começa a entrar agora numa outra categoria. Temos os espíritos que se manifestam de uma forma espontânea, temos os espíritos que se manifestam de uma forma objetiva, evocada, e temos aqueles que são evocados indiretamente. E aí então a gente lembra daquelas peregrinações que aconteciam em Uberaba, e acontecem ainda em Uberaba, quando ônibus e mais ônibus chegavam, com várias pessoas que iam lá em busca de uma comunicação, e apenas meia dúzia era contemplada. As outras 200, 300 pessoas voltavam para casas frustradas. Por que isso acontece? Porque nem todos os espíritos estão em condições de se comunicar.
Inclusive o próprio Raul Teixeira, que escreveu um livro muito interessante falando sobre orientação espiritual, orientação mediúnica, desculpem, deixa eu pegar o nome correto aqui agora que eu não consigo guardar esse nome, mas nem com reza brava aqui, deixa eu pegar aqui. Desafios da Mediunidade. Nesse livro, ele é um livro de perguntas e respostas, que ele foi ajudado pelo espírito Camilo, que é ali o seu instrutor espiritual, o seu parceiro de trabalho. E aí então fazem perguntas e aí o espírito Camilo responde baseado naquilo que o livro dos médiuns, que a codificação de modo geral apresenta. E tem um detalhe interessante, uma passagem interessante, em que pergunta assim, por que tem pessoas que, mesmo estando presentes em centros espíritas, não recebem uma comunicação? E aí então Camilo responde de uma forma muito interessante, baseando-se naturalmente naquilo que eu comentei com vocês da codificação. Ele diz assim, que tem pessoas que durante suas vidas não tiveram nenhuma preocupação com o mundo espiritual. E aí quando sofre a perda de um ente querido, corre para o centro espírita para poder receber uma comunicação. E essas pessoas acabam não sendo merecedoras dessa possibilidade. E isso vem quase como uma punição. Porque antes, quando estava tudo bem, eram completamente indiferentes. De repente, quando precisam, acabam depois indo atrás. Então, algumas vezes os espíritos não se manifestam ou não permitem essa manifestação para poder fazer com que a pessoa aprenda, para que ela, antes de começar a receber a comunicação, ela precisa primeiro se inteirar, ela precisa se envolver, se interessar por aquilo que acontece e não acontecer de uma forma automática. Porque muitas pessoas se apresentam no centro espírita, recebem uma comunicação, viram as costas e não aparecem nunca mais. Não que elas tenham obrigação de aparecer, mas assim, demonstram claramente que elas não estão interessadas em conhecer realmente todo o processo. Elas querem apenas satisfazer aquela sua necessidade imediata e depois elas viram as costas e vão embora. E isso naturalmente os espíritos já compreendem, porque como eu falei para vocês, durante todo aquele processo de preparação para que a pessoa vá a um centro espírita, já é analisado, os espíritos sentem o seu pensamento, sentem a sua intenção. Muita gente vai no centro espírita assim dizendo, olha, vamos ver o que vai dar. Muitas dessas, infelizmente, acabam se frustrando, porque naquele vamos ver o que vai dar, acaba não dando nada. Agora, enquanto outras pessoas demonstram realmente intenções, demonstram realmente sentimento, vontade de receber, essas são contempladas. Então depende da família, se é merecedora ou não, depende do espírito, se tem possibilidade de se comunicar ou não, independente do tempo em que ele desencarnou. Pode ser um desencarne recente, pode ser um desencarne mais demorado, e depende também do vínculo que existe, né, entre ele e o médium, ou seja, da afinidade que existe entre eles. Então, esse é o ponto importante que Kardec destaca para nós aqui. Então, permissão, tudo bem. Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. Pronto. O que desejamos dizer é que não há nenhum impedimento de ordem geral às comunicações, salvo o de que trataremos a seguir. Os obstáculos à manifestação são quase sempre de ordem individual e frequentemente decorrem das circunstâncias. Item 275. Entre as causas que podem opor-se à manifestação de um espírito, uma estão nele mesmo e outras lhe são estranhas. Devemos colocar entre as primeiras as suas ocupações ou as missões que desempenha, das quais não pode se afastar para atender aos nossos desejos. Nesse caso, a sua manifestação apenas fica adiada. É o caso, por exemplo, daqueles espíritos que desencarnam, porque quando Kardec fala, dependendo das suas ocupações, das suas missões, ele fala daqueles espíritos que já estão adaptados ao mundo espiritual e já estão ali inteirados, né, de várias atividades que desempenham, né, e acabam desempenhando. E no caso de espíritos familiares, pessoas comuns, muitas dessas impossibilidades vão exatamente da fase de adaptação em que o espírito se encontra.
naquele período em que ele está se ajustando à nova realidade, aceitando a sua nova condição, saindo daquele estado de perturbação. Então, alguns espíritos são até levados a essas comunicações, porque isso facilita a sua recuperação. E ajuda também, num caso de maior gravidade, aqueles familiares que se encontram encarnados e desejam essa comunicação. Então, tudo ali depende das circunstâncias, depende da possibilidade, depende da necessidade de cada um e tudo mais. Mas, no caso desses espíritos que são evocados, por exemplo, e acabam não se manifestando, existe um adiamento, não é uma impossibilidade definitiva. Então, se ele não pode se manifestar agora, certamente ele se manifestará numa outra oportunidade. Vai depender exatamente da constância do trabalho com que o grupo se reúne, da frequência, do objetivo das reuniões, e o espírito acaba se manifestando dentro da possibilidade. Se é um espírito comum, vai depender realmente da possibilidade dele participar, não pelas suas ocupações, mas pela sua própria condição. Mas há também a sua própria situação, que é o que a gente falava. Embora a encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode constituir um impedimento em certas ocasiões, principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles em que os liames que prendem o espírito à matéria são muito frágeis, a manifestação para o espírito é quase tão fácil quanto no estado de erraticidade, e em todos os casos mais fáceis do que nos mundos em que a matéria corpórea é mais compacta. Aqui Kardec traz uma particularidade falando sobre as manifestações de espíritos encarnados. Detalhe interessante, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia de que mediunidade, como eu sempre tenho falado para vocês, a gente aprende, naquele início. Aliás, isso acontece de uma forma quase que geral, até mesmo na educação, na escola e tudo mais, que nós temos professores que ensinam algumas técnicas de aprendizado e acabam dificultando o aprendizado do aluno lá na frente, porque o aluno ficou viciado naquele modo, naquele modo de aprender, naquele modo de estudar. A mesma coisa acontece também com relação ao estudo da doutrina espírita. Nós sempre aprendemos que mediunidade é a comunicação entre os vivos e os mortos, sendo que, na verdade, a mediunidade ela oferece possibilidade de comunicação entre espíritos, encarnados ou desencarnados. Só para poder ilustrar, trazendo mais uma vez aquele exemplo que eu já trouxe para vocês, só repito para quem não teve oportunidade de ouvir, nós tivemos aqui em São Paulo, na Fundação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, o Fundação Espírita André Luiz, nós temos aqui o hospital do Nosso Lar, que atende pessoas com limitações intelectuais, limitações físicas e tudo mais. Alguns pacientes demonstram limitações intelectuais bastante graves, a ponto de não conseguirem se comunicar, mesmo estando ali acordados, pela própria deficiência física que eles apresentam. Mas começaram a observar que nas reuniões mediúnicas, alguns espíritos se manifestavam e faziam referências àquele hospital. E aí começaram a fazer uma entrevista mais cuidadosa e tudo mais, e perceberam que alguns pacientes do hospital em estado de emancipação estavam se manifestando de uma forma lúcida nas reuniões mediúnicas que aconteciam na própria instituição. Então isso mostra, e o próprio Kardec também já traz para nós na Revista Espírita alguns exemplos de pessoas que em estado de emancipação se manifestaram em reuniões. Ou estando dormindo, ou estando no estado de vigília, mas no estado de transe. Nós já estudamos aquela passagem que fala sobre a bicorporeidade, ou seja, um espírito que se apresenta em dois lugares ao mesmo tempo. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de algumas pessoas que ficam, por exemplo, um caso que a gente estava conversando, uma pessoa estava estudando num grupo de estudos da Faculdade de Medicina, onde ele estudava, e de repente ele ficou parado assim, olhando para o nada, olhando para o vazio, naquele estado de estagnação, parado, estático, aquele olho assim arregalado como a gente fica quando está distraído, E na verdade ele estava ali se emancipando, tendo uma percepção do ambiente da sua perspectiva espiritual.
mas não era ele que estava ali. Então ele estava ali, não se materializou, mas ele estava presente em espírito, mas desvinculado do seu corpo. Então essa é uma experiência interessante que permite ao espírito se manifestar em dois ambientes ao mesmo tempo. Aqui Herculano Pires faz, né, Herculano Pires é o tradutor dessa obra, ele traz para nós aqui uma pequena observação sobre essa questão. Há vários graus de mundos superiores à Terra. Nos mais adiantados, a prisão corporal do espírito é mais frágil, permitindo-lhe maior facilidade de libertação para atender aos chamados dos entes queridos que deixou no nosso planeta. Mas em todos esses mundos, o desprendimento do espírito é mais fácil do que na Terra, em outros mundos inferiores. Né? E aqui o que ele fala também é que muitas vezes nós fazemos uma evocação de um espírito que já desencarnou aqui do nosso mundo, mas que se encontra encarnado em outros ambientes, em outros mundos. E quando é feita a evocação, há a possibilidade, através da emancipação, desse espírito se fazer presente aqui na nossa reunião mediúnica. É algo assim que para nós foge um pouco da nossa realidade, né? Porque a gente não consegue imaginar. Primeiro, é difícil a gente imaginar um outro mundo habitado como o nosso, mesmo que seja numa dimensão diferente dessa em que nós nos encontramos, né? Mas há a possibilidade do espírito, nesse processo de desdobramento nesses mundos, principalmente nos mundos mais elevados, né, que acontece, que a gente vê que são os mundos mais sutis, a resistência física do corpo é muito menor do que nos mundos como o nosso, de provas e expiações, ou mesmo em mundos primitivos. Né? Então, assim, nesse caso das evocações, o espírito se manifesta quando é possível, e quando ele está encarnado depende das circunstâncias também. Fraterna perguntou, esse processo é automático? E se acontece de repente? São duas perguntas que estão vinculadas, né, Fraterna? Primeiro, que a gente lembra que a emancipação, ela depende de uma facilidade que a pessoa tem para poder se emancipar. Né? A gente já viu que a mediunidade é uma condição orgânica, né? Você é médium porque o seu corpo físico oferece condições para que você tenha essa percepção do mundo espiritual. E no caso das condições anímicas, como a gente observa, por exemplo, quando se fala em animismo, popularmente isso é conhecido como paranormalidade. Então uma pessoa que é paranormal, que tem condições, por exemplo, de ter uma visão à distância, de ter a pré-cognição, de ter a pós-cognição, ou mesmo a cognição, nesse caso, então a telepatia, a mesma coisa, pessoas que têm ali habilidades telepáticas de modo geral, como a telecinesia, como a psicopirogenia e outros, né? O corpo físico dela oferece condições para isso. Então é muito comum, se vocês quiserem ver alguma coisa nesse sentido, dê uma chegadinha no YouTube e coloquem Paranormalidade anos 80. Vocês vão encontrar muitos documentários que eram produzidos tanto nos Estados Unidos como na União Soviética da época, né, porque na época era a União Soviética ainda, e eles faziam muitas experiências com paranormais, utilizando-os, como a gente já conversou sobre isso, como instrumento de guerra para ser utilizado durante a Guerra Fria. Então nós tínhamos pessoas ali que conseguiam realizar alguns fenômenos que eram impressionantes. Então mesmo esses indivíduos que eram considerados paranormais, eles tinham um corpo físico que possibilitava esse tipo de fenômeno, assim como acontece com a mediunidade. Então, como o próprio Divaldo Franco diz para nós, ele diz assim que todo paranormal, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium, porque o paranormal ele pode ter faculdades anímicas em que ele produz o fenômeno. Já nós temos o médium, que é um paranormal. O paranormal, como o próprio nome diz, é aquele que se apresenta numa condição diferenciada da normalidade. Então as pessoas comuns, as pessoas normais, se apresentam de que forma? Você vivendo a sua vida, não tendo conhecimento do plano espiritual, não tendo condições de fazer uso dessas energias que estão à nossa volta. Se você tem essa possibilidade, você foge da normalidade. Então você se torna um paranormal. Ou então, alguém que vive dentro do ambiente ordinário, dentro da ordem, ele se torna extraordinário quando ele foge dessa normalidade. Né? Então, nesse caso, a condição física, né, as condições físicas vão permitir que essa pessoa vivencie esse fenômeno. Você perguntou se é um processo automático, Fraterna. Algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de emancipação.
Inclusive, essa emancipação acaba sendo para ela, algumas vezes, um transtorno muito grande. Porque a pessoa dorme, ela tem uma vivência espiritual durante esse desdobramento muito intenso, de forma positiva, de forma negativa. Algumas vezes a pessoa, num leve cochilar, né, por exemplo, ela acaba de almoçar, come aquela feijoada, dá aquela deitadinha no sofá para ver televisão, começa a dar aquela pescadinha, de repente ela está se emancipando. E isso para ela é um transtorno, porque ela tem medo. Não é o fato dela ser médium ou ter esses fenômenos, essa faculdade anímica, a emancipação nesse caso é anímico, né? Porque a gente lembra que mediunidade depende da intervenção de um espírito. Então, se eu apenas me emancipo, isso é um fenômeno anímico. Se eu me emancipo e me encontro com o espírito, a gente chama isso de medianímico, ou seja, mediúnico e anímico ao mesmo tempo, né? Então, essas pessoas têm essa facilidade muito grande. Para elas se manifestarem num centro espírita, elas podem até ser chamadas para isso. Mas para elas irem até lá vai depender do conhecimento que elas têm, da vontade, da intenção, da possibilidade, de uma série de fatores. Então, se emancipar é uma coisa, você participar de uma reunião mediúnica é outro bem diferente, né? E você perguntou se acontece assim de repente. Pode acontecer. De repente um espírito se encontra ali no estado de emancipação, vem um grupo de espíritos ali que estão interessados em observar o fenômeno da nossa perspectiva, conduz esse espírito até uma reunião mediúnica e ele se manifesta. Então pode acontecer de uma forma de repente? Pode, mas sempre programada, é difícil a gente perceber isso acontecendo simplesmente ao acaso, né? A Luciana colocou, né, o que seria isso, né, modificações no cérebro. É o que vem sendo estudado, né, Luciana, como eu já passei para vocês. Então nós temos o Dr. Sérgio Felipe, como outros estudiosos também, que estão estudando a estrutura cerebral para poder saber exatamente o que proporciona, o que possibilita as comunicações mediúnicas, né? Então nós estamos ainda numa fase inicial desses estudos, né? Até porque a gente lembra que as nossas academias de ciências não têm interesse em desenvolver qualquer tipo de estudo no campo mediúnico, porque isso envolve religião. E como a gente já comentou, falar de religião para a ciência é algo meio que incompatível com seus próprios princípios, né? Mas nós temos hoje, né, a Associação Médico Espírita, tanto nacional, mundial, como também as próprias regionais, que estão preocupadas em desenvolver estudos para poder conhecer um pouquinho mais desse fenômeno. Então nós temos o Dr. Sérgio Felipe aqui em São Paulo, temos o Dr. Alexander Moreira Almeida lá em Juiz de Fora, fazendo estudo, né, com vários pesquisadores. Eles estão ali baseados na Universidade Federal de Juiz de Fora, então estudando sobre a experiência de quase morte. Então temos assim estudos acontecendo, né? Vamos ver quais serão as conclusões que eles vão chegar. A princípio, pelo que o Dr. Sérgio Felipe concluiu, através da dissertação do mestrado que ele desenvolveu pela Universidade Federal de São Paulo, ele viu ali que a glândula pineal, como a gente já conversou, essa glândula pineal pode ser responsável pelo fenômeno mediúnico. Vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenvolver um pouquinho mais, né? O Braz lembrou que um amigo meu que conviveu com o Valdo Vieira viu várias experiências em que ele encostava no sofá e lia uma escrita em um quarto fechado, né? Nada mais é do que a experiência de projeciologia, né, que o próprio Valdo Vieira depois estudou. Bem interessante. A Anabel colocou bom dia, né? Eu no sono da manhã antes de acordar ando pela casa e converso com espíritos visitantes, né? Muita gente infartaria numa experiência parecida com essa, né, Anabel? Mas como você consegue lidar com isso com facilidade, então não tem nenhum problema. Mas certamente muita gente teria um grande pavor de passar por essa experiência, né? Então, Tiene colocou, né? Às vezes tem a impressão que ao apagar a luz, vejo o mundo espiritual, né? De ver o mundo espiritual. Também é possível, né? Às vezes cada pessoa tem ali uma percepção diferente do mundo espiritual em situações diferentes. Então, falar que todos os médiums seguem uma mesma receita de bolo, né, seria um grande equívoco, porque cada médium tem ali um grau diferente, uma sensibilidade diferente, um estímulo diferente para que isso possa se manifestar. Então, ao mesmo tempo que nós temos médiums que manifestam a ostensividade da mediunidade somente nas reuniões mediúnicas, depois de passarem por aquele processo de educação, nós temos outros que em qualquer hora, você está na rua, no mercado, em casa, na escola, qualquer hora a mediunidade aflora, né, ou ela
se torna mais intensa e ele vive uma experiência mediúnica. O que isso acaba sendo para ele um inconveniente, né? Porque a gente nunca está preparado para ser surpreendido por uma experiência mediúnica. Se você vai a uma reunião mediúnica, você senta ali à mesa naquele determinado horário, você pratica a mediunidade, depois quando você sai tudo se desligou, fica muito mais tranquilo. Agora, para quem tem a mediunidade que não está ainda bem equilibrada, ou uma mediunidade muito ostensiva, ela pode se manifestar em qualquer lugar, trazendo todos os seus inconvenientes, né? Vamos em frente. O Braz lembrou aqui que um dia, deitado na minha cama à noite, estava vendo o céu nublado. Em cima, tive de levantar e confirmar se tinha realmente nuvens, né? Pois é, bem legal, né, Braz? Acabou tendo ali uma dupla vista, né? Uma experiência que o Braz descreveu, né? Assim como também a Tiane. Às vezes a dupla vista pode se manifestar em determinadas situações, principalmente naquele momento de relaxamento, naquele momento de maior tranquilidade e tudo mais. É natural que tenha essa visão mais sensível, aflorada, né? Bom, continuando aqui para nós. As causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium, à condição da pessoa que evoca ao meio em que faz a evocação e, por fim, ao fim que se propõe. Certos médiuns recebem mais facilmente as comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros são aptos a servir de intermediários a todos os espíritos. Então já estudamos sobre os vários tipos de médiuns, cada um se servindo de um instrumento para um determinado tipo de comunicação. Aliás, teve um detalhe interessante que Kardec colocou, que me fez lembrar aqui de uma outra parte, só para a gente fazer um parêntese. Certos médiuns recebem mais facilmente as comunicações de seus espíritos familiares. Então a gente está muito acostumado a ouvir assim, né, que ele recebeu um espírito. Que é aquela história, né, do vocabulário popular, né? Um espírito baixou nele porque ele recebeu um espírito. Na verdade, ele não recebeu espírito nenhum, né? Ele recebeu a comunicação do espírito. Então Kardec coloca de uma forma bem correta qual a expressão ideal que nós temos que utilizar. É muito comum, né, principalmente nas religiões e tradições africanas, chamarem os médiuns de cavalos, né, em que os espíritos se montam para poder se manifestar. Então são expressões que para nós acabam sendo bastante grosseiras, né, quando a gente tem uma compreensão do que é a mediunidade, como acontece o processo mediúnico e tudo mais, né? E continua. Então, outros são aptos a servir de intermediários a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito do médium exerce sobre o evocado, que pode tomá-lo por intérprete com satisfação ou com aversão. E depende ainda, sem levarmos em conta as qualidades morais do médium, do desenvolvimento de sua mediunidade. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais precisos com um médium que não lhes oferece obstáculos materiais. Quando há igualdade, no tocante às condições morais, quanto mais apto seja o médium para escrever ou exprimir-se, mais se ampliam as suas relações com o mundo espírita. Isso porque aquele médium que oferece maior possibilidade com os espíritos acaba tendo muito mais contatos do que o médium que é um pouco mais restrito, o médium que oferece ali um pouco mais de resistência. E lembrando sempre que essas comunicações que chegam desses espíritos, quando é um espírito conhecido, por exemplo, ele é um amigo em potencial. Então nós temos médiuns que têm muitos amigos no plano espiritual através dessas comunicações. Fizeram uma evocação, o espírito acabou criando uma simpatia pelo médium, ou então o médium que de uma forma espontânea permite a comunicação e a afinidade entre eles, né, houve uma simpatia muito grande, que o espírito volta a visitar esse médium com mais frequência. Então ele acaba criando relações sociais com o mundo espiritual pelo fato dele oferecer essa possibilidade. É mais ou menos como aquela pessoa que é muito solícita, né, aqui no nosso mundo físico, ela está sempre disposta, ela está sempre disponível a ajudar, a conversar, a fazer acontecer. Isso permite que seus laços, né, que as suas relações sociais se ampliem cada vez mais, porque ela vai criando novos amigos. Já aquelas que são mais restritas, mais contidas, acaba tendo ali um círculo menor. Então, é mais ou menos o que acontece aqui no que a gente fala, né? Obrigado, Cindizinha. Aquilo que a gente fala no nosso mundo
aqui na nossa vida social, né? Uma pessoa extrovertida tem uma tendência a fazer amigos com mais facilidade. Uma pessoa introvertida, uma pessoa mais tímida, tem um pouco mais de resistência. No tocante à mediunidade, os médiums que oferecem mais facilidade para os espíritos se comunicarem também criam mais amizades. Porque a gente sempre acredita assim que o médium ele é tratado de uma forma indiferente pelos espíritos. O espírito vem, traz a sua comunicação e vai embora. Muitas vezes o espírito volta por uma relação de carinho que estabeleceu, pela afinidade, porque a gente fala, nós no nosso caso, nós encarnados, nós criamos as nossas amizades através das relações que nós estabelecemos pelo nosso comportamento, pelas nossas ideias, né? Pela forma como nós expressamos essas ideias. No plano espiritual as coisas acontecem de um modo muito mais sutil. Acontece por uma afinidade fluídica. Então, eu tenho meu perispírito, eu envolvo meu perispírito. Vamos dizer, entre aspas, eu misturo meu perispírito com o perispírito do médium e ali nós começamos a estabelecer uma relação. Nesse caso, quando existe uma afinidade entre o médium e o espírito, as sensações, as impressões que acontecem entre eles, acontecem de uma forma muito mais intensa do que desse modo superficial. Embora haja também energias circulando à nossa volta, quer dizer, nós nos aproximamos, criamos aquela simpatia com o olhar, com o falar, só de estar perto da pessoa a gente já começa a sentir bem, a curtir aquela presença, e isso acontece de uma forma fluídica, né? Embora seja bastante sutil. Já entre os espíritos não, quando há essa comunicação, ou há aquele choque de antipatia entre eles, porque eles não partilham das mesmas ideias, ou há aquela proximidade, aquele estreitamento pela afinidade. E quando os espíritos e os encarnados vivenciam a intensidade dessas emoções, é natural que eles voltem a se encontrar, voltem a viver, né, novos encontros, participar de novos trabalhos e tudo mais. Tanto é assim que muitos médiuns, depois de um certo tempo, né, vão permitir a comunicação de um espírito, e ele mentalmente diz assim: poxa vida, eu estava com saudade, faz tempo que você não vinha. Aí o espírito vai dizer: eu também estava com saudade, mas infelizmente eu não pude aparecer e tudo mais. Então acaba sentindo saudade desse contato que foi estabelecido entre os médiuns, né? O Braço colocou, né, aquele médium, né, acabei de falar, né, Braço, que recebeu o espírito, aquele médium que se comunicou com Raul Seixas, né, ficar juntos muito tempo formando condições fluídicas ideal. A mesma coisa aconteceu entre André Luiz com Chico Xavier. Eles tiveram a necessidade de partilhar, né, esse campo fluídico entre eles durante muito tempo, para que depois fluísse com mais naturalidade a comunicação, né? Então, os médiums que demonstram mais facilidade acabam exigindo menos esforços dos espíritos para essas comunicações. Deixa eu ver aqui onde nós estamos parando. Tá bom aqui, 276, depois a gente continua no nosso próximo encontro. Então, 276 aqui do nosso capítulo 25. Tá? Então, antes da gente fechar, pessoal, deixa eu ver aqui, a Fraterna colocou: por que eu recebo mensagens sem estar em contato? Eu não entendi, Fraterna. Sem estar em contato como? Não sei se é exatamente isso que você quis dizer, mas os espíritos não precisam se comunicar através de médiuns que são amigos. Basta que você se coloque à disposição, né? Não está tentando fazer nada, né? A mediunidade que ela acaba oferecendo menos resistência. Porque nós temos aqueles médiuns que durante uma comunicação ele tem que se concentrar, ele tem que ficar sozinho no lugar, naquele silêncio absoluto e coisa e tal. Tem médium que está dirigindo o carro, o espírito está falando com ele aqui do lado. Então isso vai depender do quê? Da intensidade da mediunidade, né? E também da facilidade com que o médium permite. Então aqueles médiums que a gente chama de médiums que são os mais acessíveis, permitem que os espíritos se comuniquem com maior facilidade. Então isso depende das características de cada um. Como eu falei para vocês, os médiums não são os mesmos. A mediunidade para um é completamente diferente da mediunidade do outro.
Ah, mas eu sou médium psicógrafo, o outro também é médium psicógrafo. Se começarem a fazer uma análise detalhada da possibilidade de cada um, verão que eles fazem trabalhos completamente diferentes. Então o fato de ser médiums os colocam na condição de médiums, mas a intensidade, a graduação, a qualidade, o tipo, isso vai diferenciar um médium do outro. Tá? Então é isso, gente. Só lembrando aqui, o Armando me mandou uma informação aqui bacana, né, que saiu essa semana, que a biografia de Allan Kardec, o livro que foi escrito pelo Marcel Sotomayor, começa agora, vai ser lançada nas livrarias a partir dessa semana. Né? Então, para quem quiser, conhecer, né? Então, como sempre, né, o Armando lembrou aqui sobre o cuidado que nós devemos ter, porque o Espiritismo se tornou um produto comercial muito interessante. Então, antes, né, de adentrarem nessa aventura de comprar tudo que sai, é importante fazermos uma análise daquilo que está sendo apresentado. No caso desse livro, por exemplo, recomendo de olhos fechados, porque o Marcel Sotomayor, ele é um jornalista que ajudou em 2 trabalhos muito bacanas. Já está disponível, né, Miriam? Então, legal, para quem quiser, tá aí, é só adquirir. Então, ele fez, por exemplo, escreveu 2 livros sobre Chico Xavier, As Vidas de Chico Xavier e Por Trás do Véu de Ísis. São 2 livros excelentes. Para quem quiser conhecer, vale a pena, recomendo, para assistir, para ler o livro, assim, comendo bolinho de chuva, tão gostoso que é. Né? E agora vem o do Marcel Sotomayor, que certamente também vai trazer para nós assim, algo muito positivo. Né? A Anabel perguntou, será que ele foi à França para estudá-lo? Não sei dizer, Anabel. Tá? Sinceramente, eu não. Ele tem dado algumas entrevistas, inclusive ele participou na semana passada, no dia 29, no programa Encontro com Fátima Bernardes, e ele fez assim, um breve comentário sobre isso. Né? Então, não sei, né? A Dudu colocou que foi aí, então é possível que sim, né? Porque jornalista, assim, quando ele vai fazer um trabalho dessa profundidade, ele precisa estar lá presente, né? Apesar de que eu tenho certeza que ele se frustrou bastante na França, porque como eu comentei com vocês, né, nós tivemos o nosso amigo Vidal, que passou as férias deles de julho na França, ele ficou ali por volta de umas 2 ou 3 semanas, e ele foi em Paris, assim, com aquela sede, né, não só de conhecer o Père Lachaise, né, que é o cemitério famoso, o mais famoso cemitério do mundo lá em Paris, onde Kardec está sepultado, como ele foi em algumas livrarias para comprar livros originais de Kardec, aquela coisa, ou livros em franceses e tal, né, em francês, e ele acabou se frustrando porque as livrarias simplesmente não conheciam Allan Kardec. Então o espiritismo na França é algo do passado e que eles nem fazem ideia do que está acontecendo a partir de agora. Né? Então, o Marcel Sotomayor certamente deve ter ido para lá. Nós temos um documentário que fala sobre Kardec, o Educador, um documentário que foi produzido também pela Dora Encontre. Ela esteve em Paris, fez muitas filmagens e tudo mais. Para quem quiser o documentário, vale a pena também. Né? Então temos bastante coisa boa saindo por aí.